Então, irmãos, hoje nós vamos dar sequência naquela série de pregações sobre a questão da família. Tá? Então, eu gostaria de ler um versículo inicial com vocês em Hebreus capítulo 11. Ninguém se assuste não, porque a gente começou lá em Gênesis, lá atrás, já pulou para Hebreus, estamos quase em Apocalipse já. Não, calma lá. Hebreus 11, 7. O personagem central da nossa meditação hoje é Noé. E aqui o autor de Hebreus, da carta aos Hebreus, ele fala uma coisa bem interessante a respeito dele. E vai servir de ponto de partida para nós meditarmos hoje a respeito dessa questão da família. Tá? Ele disse assim, olha, ele vem falando sobre a fé, e ele diz aqui: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então, olhem só, nós temos aqui uma afirmação nesse versículo, primeiramente, de que Noé recebeu aquele aviso da parte de Deus das coisas que não se viam ainda. O dilúvio foi uma total novidade. Não era essa a forma que a terra era irrigada, né? Até então, por chuvas, mas muito menos por esse nível. O dilúvio foi uma coisa inusitada. As águas de cima e as águas de baixo movimentaram o planeta. Para muitos isso pareceria uma coisa totalmente absurda, mas pela fé Noé creu naquilo que Deus disse e se preparou, atendeu a ordem que foi de construir aquela embarcação, aquela caixa de madeira, aquela arca, que não é um navio com aquela quilha pontuda, como muito aparece nas ilustrações. O objetivo da arca não era singrar os mares, mas era dela flutuar. Ela foi feita mesmo uma caixa retangular. Nós podemos ver isso pelas medidas que são passadas, né? Mas o que interessa aqui, e eu quero chamar a atenção, é que o autor de Hebreus diz o seguinte, que ele temeu. Nós vamos ver, Noé era um homem temente a Deus, mas a ênfase está aqui, irmãos, para a salvação de quem? Da sua família. Não foi para sua própria salvação, mas para a salvação da sua família. Entenda-se que aqui está falando sobre a salvação, escapar dessa condenação do dilúvio, a salvação da morte física. Mas a arca, ela tem uma simbologia bíblica, né? A arca realmente representa Cristo. Quem estivesse fora da arca pereceria, e quem estivesse na arca seria salvo. E assim, nós somos ensinados pela palavra de Deus que aquele que está em Cristo será salvo, e aquele que está fora de Cristo
não adianta bater, depois da morte já foi. As pessoas têm que estar atentas à pregação, e Noé fez isso por muito tempo. Ele foi um pregador, ele não foi exclusivista da sua família, ele cumpriu a sua missão. Enquanto construía a arca, ele pregou, ele anunciou, mas de fato aquilo que Deus havia dito para ele se consumou. O estado do mundo naquela circunstância proporcionou que ninguém mais creu na palavra de Noé. Ninguém acreditou que aquilo iria de fato acontecer. Hoje nós vamos ver aqui em Noé um cenário então mais ou menos inverso àquilo que nós vimos na semana passada a respeito das consequências do pecado de Adão e Eva, aquela primeira família, as consequências negativas do pecado deles nas gerações futuras. Já seus próprios filhos sofreram os transtornos do pecado, daquele inocente pecado que eles cometeram. Nós já vimos um grave pecado como consequência: pela inveja, pelo ciúme, orgulho, um homicídio, um fratricídio, né? A morte de o assassinato de um irmão. Aqui nós vemos Noé caminhando num sentido contrário. Não que Noé não tivesse pecado, nós vamos ver isso também. Noé era um homem contaminado na carne também, né? Pelo pecado. Como um descendente de Adão, Noé era um pecador, como todos nós. Mas nós vamos ver que a sua família colheu bênçãos em razão da sua vida de temor. Se por um lado, é nesse aspecto que eu quero dizer que nós vamos caminhar um pouquinho, mostrar um cenário um pouquinho inverso. Se por um lado Caim e Abel colheram as consequências negativas da desobediência de seus pais, nós vamos ver aqui que os filhos de Noé colheram as bênçãos de ter um pai temente a Deus. O que já o autor de Hebreus deixa claro, e nós vamos ver que ele não fala isso aleatoriamente, ele fala isso com base nas escrituras do Antigo Testamento. Então nós vamos lá para Gênesis capítulo 6, aí sim o texto que fala, que narra a história ocorrida do dilúvio e a questão que envolve Noé e sua família. No capítulo 6 de Gênesis, nós encontramos assim, capítulo 6, versículo 6 também, tá? Vamos ler aqui até 12 primeiro. A palavra de Deus nos diz o seguinte: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Note que isso é importante, hein? Deus se entristeceu. Esse arrependimento aqui não quer dizer que Deus mudou de ideia. Isso é uma forma para nós entendermos. Deus nunca se equivocou a respeito disso, mas foi o momento em que Deus mudou a sua atitude para com o homem. Porque a partir do pecado de Adão, o homem se degenerou, e é disso que fala aqui nos capítulos anteriores, principalmente o começo do capítulo 6, a corrupção geral da raça humana. Então chegou aquele ponto em que o grau de corrupção era tão grande que Deus então, nesse momento, mudou a sua atitude para com o homem. Ele arrependeu-se de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Então Deus resolveu
nesse momento, ele já tinha resolvido, mas nesse momento ele tomou a atitude de destruir o homem que ele havia criado. Versículo 7. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então, notem aqui, irmãos, nós temos duas descrições fundamentais nesse cenário que são importantes para a nossa reflexão dessa manhã. Nós temos a descrição de um mundo totalmente corrompido. Note todas as afirmações que são feitas a respeito do mundo. Deus se arrependeu de haver feito o homem, resolveu destruí-lo. Versículo 11 diz: a terra estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se de violência. No versículo 12 ele repete que a terra estava corrompida, porque toda a carne, ou seja, todos os homens tinham se corrompido o seu caminho sobre a terra. Mas a respeito de Noé, ele fala no versículo 8 que Noé achou graça, ou seja, achou favor da parte de Deus. É interessante que a expressão aqui é graça, e nós sabemos que graça quer dizer um favor imerecido. Imerecido por quê? Porque Noé ainda assim era um pecador, mas Deus viu em Noé um homem realmente temente a Deus. Então ele encontrou o favor de Deus, ainda que pecador, mas um homem temente, achou graça, achou o favor de Deus. E no versículo 9 diz: Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Isso não quer dizer que ele é perfeito aqui, não quer dizer que ele não errava em nada, que ele não tinha nenhum pecado. Mas aqui nós estamos vendo um contraste, Noé e o mundo. Em um mundo totalmente corrompido, Noé sobressaiu como um homem justo, como um homem temente. Ao passo que a terra se encheu de violência, Noé, nos diz o versículo 9 no final. Que expressão gostosa é essa? Noé andava com Deus. Amém? Irmãos, quem dera um dia possa ser escrito a nosso respeito: fulano, ciclano andou com Deus. Alguém já pensou numa frase para colocar no seu epitáfio? Não devemos ser nós a dizer, né? Eu falo: olha, eu quero que escrevam na minha lápide: Valdir andou com Deus. Mas tomara que alguém possa achar que isso foi uma verdade e resolver fazer isso aí, né? Se alguém tiver que fazer uma lápide para mim. Eu digo isso no sentido, irmãos, de que realmente a maior honra que um homem pode receber, eu creio que seja essa. Em vez de alguém dizer de nós: porque ele foi muito inteligente, ou foi um super profissional, que alguém possa dizer: essa pessoa andou com Deus. Nós vemos isso a respeito de alguns servos, né? O Enoque,
andou com Deus e foi levado por ele, não se viu mais. Aqui Noé também foi um outro homem que andou com Deus. Mas isso reverteu, eu quero chamar a atenção disso, irmãos, que isso reverteu em um benefício, não só para ele, mas para a sua família. Nós vemos na vida de Noé, não alguma coisa voltada só para si, onde só ele colheu os benefícios. Mas Noé, mesmo antes de saber do dilúvio, ele estava conduzindo seus filhos para a arca. Ele estava abrindo caminho para que Deus exercesse a sua misericórdia sobre seus filhos. Sem, Cã e Jafé foram beneficiados, porque seu pai buscou ter uma vida de temor a Deus. Vamos ler ainda versículos 16 até 18, nesse mesmo capítulo 6, tá? Deus disse a Noé: farás na arca uma janela, e de um côvado acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado, far-lhe-ás andares baixo, segundo, terceiro. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus, tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Deus disse: Noé, eu vou destruir tudo, mas você, Noé, que andou comigo, você que tem se mostrado um servo temente, você tem um grande trabalho pela frente. Você vai construir isso da forma que eu te falei, exatamente como eu te mandei. E você vai levar sua mulher, você vai conduzir sua mulher, você vai conduzir seus filhos, você vai conduzir suas noras, para que eles sejam salvos. Eu vou exercer minha misericórdia sobre eles, por tua causa, Noé. Note que não se fala nada a respeito da vida de temor dos filhos. As irmãs aqui têm feito estudos sobre as mulheres, e eu tenho visto que elas pegam às vezes algumas mulheres da qual a Bíblia traz muito pouca informação. Eu quero lançar um desafio às irmãs. Vocês estudaram sobre a mulher de Noé? Lançaram? Estudaram? Ah, bem. Eu não sei o que vocês tiraram. Eu sei que deve ter dado trabalho para a irmã que trouxe o estudo, para achar assunto, né? Mas eu tenho certeza que foi mais baseado em Noé, os reflexos da vida de Noé na vida dela, como um bom líder, porque dela, pessoalmente, não se fala nada, não tem nome, não fala nem dela, nem dos filhos, assim, qual era o comportamento, qual era a postura deles. O que transparece para nós é que eles acompanhavam o seu pai pelo exemplo de vida de temor que eles viam nele. Noé foi um homem achado justo, temente, fiel, andava com Deus, e como nós vimos aqui, ele andava com Deus em um tempo difícil, irmãos. Às vezes nós damos desculpas para nós mesmos. Como é difícil ser fiel a Deus, como é difícil andar com Deus num mundo tão repleto, um mundo maluco como o que a gente vive, esse mundo tão carnal. Como é que eu consigo ser tão espiritual? Noé conseguiu. Noé buscou fazer a diferença. Noé buscou se apegar a Deus, mesmo num tempo onde todos os homens ao seu redor, irmãos, todos estavam corrompidos. Nós não chegamos nesse nível ainda. Amém?
Nós olhamos ao nosso redor, eu consigo ver homens e mulheres tementes a Deus. Nós não estamos sozinhos. Somos poucos? Sim, mas não estamos sozinhos nesse mundo. Mas Noé estava literalmente sozinho. É ou não é um cenário difícil? Complicado, né? Mas ele não quis se deixar levar por isso. Por causa dele, nós podemos dizer, os seus filhos foram salvos. Capítulo 7, versículo 1 diz: depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Notem como isso é reforçado. O autor de Hebreus enfatizou isso. E notem como Moisés, o autor de Gênesis, o autor humano, enfatiza isso. Como por causa da justiça, do temor, entenda-se, justiça aqui, não, volto a dizer, não é a perfeição de Noé, mas por causa do temor dele, do apego dele a Deus, que é por causa disso que Deus exerceu misericórdia e Deus enfatizou: Noé, você vai entrar nessa arca, eu vou destruir o mundo, mas eu vou salvar a tua família, eu vou exercer minha misericórdia sobre a tua família, Noé, pelo que eu tenho visto em você. E aqui ele repete isso. Entra, veio a ordem, a arca pronta, prestes a desabar o dilúvio. E Deus diz: entra, você e sua família, porque eu tenho visto que você é justo diante de mim. Deus viu em Noé um homem temente a Deus antes de falar com ele, e depois que avisou Noé, ele viu que ele permaneceu temente e fiel da mesma maneira. Irmãos, fazer uma observação. Isso não quer dizer que isso é uma regra, que sempre vai acontecer. Jó não teve a mesma felicidade, tá certo? Jó era um homem temente a Deus, tanto que isso fez com que o próprio diabo buscasse. Ele duvidou que Jó pudesse ser tão fiel a Deus e procurou mexer na vida dele, e com isso Deus permitiu que os bens, que as coisas de Noé fossem tiradas, sua saúde, mas entre as coisas, aquilo que era tão importante para Jó, que foi sua própria família. Nós lemos no começo do livro de Jó que ele orava, ele intercedia pelos seus filhos. Eu quero ressaltar com isso, irmãos, que a nossa vida de temor e a nossa busca por conduzir nossos filhos à arca, por conduzir nossos filhos à salvação, ela deve estar presente. Tanto Noé quanto Jó fizeram isso. Nem sempre nós vamos ter a felicidade de ter todos eles verdadeiramente salvos. Jó não teve essa felicidade, mas nem isso fez com que ele seguisse a ordem de sua mulher de amaldiçoar a Deus e morrer. Ele não fez isso. Pelo contrário, ele disse: eu vim sem nada desse mundo, e se eu partir nu, sem nada, desprovido de tudo, se Deus quis assim, amém, Deus seja louvado. O fato é que nós temos que entender, falando de família, o bem mais precioso que nós temos não é
nossa casa, não é nosso carro, não é nossa poupança, não é casa de campo, casa de praia, não são joias, amém? O bem mais precioso que nós temos são nossos filhos, amém? Mas o bem mais precioso que nós temos não é um bem, não é um objeto, é uma alma. E mais do que isso, nós pensamos ter, mas não temos. Eles não são nossos, eles são de Deus. Mas Deus nos deu para que nós cuidássemos. Nós somos mordomos. Tanto Noé quanto Jó, pela descrição bíblica, buscaram ser bons mordomos com relação a isso. A salvação vem do Senhor. A salvação independe de nós, mas nós temos que fazer aquilo que nos compete com relação aos nossos filhos, para conduzir eles à arca. Irmãos, quem sabe Deus vendo, né, o nosso temor, mesmo nas nossas muitas falhas, Deus olha para nós e vê em nós um amor, um desejo de andar com Deus, e por misericórdia, né, por ver isso, nós acharmos graça aos olhos de Deus, e quem sabe por isso Ele tem a misericórdia de salvar nossos filhos. No mínimo, nós temos que fazer o que Jó fez: orar por eles todos os dias. E eu estou falando aqui, nós temos alguns pais, mas nós temos muitos filhos. Mas como eu tenho dito, preste atenção nisso, porque isso vai ser útil para você no futuro. A mais nobre missão de um pai, de uma mãe cristãos, é zelar pelo bem dos seus filhos e por buscar a salvação deles. Ensina o menino no caminho que ele deve andar. Admoesta ele com a doutrina, com a palavra de Deus. Não deixa o mundo criar ele. Não deixa o professor criar ele. Você tem que criar seu filho nos caminhos de Deus. Não deixa a internet, os blogueirinhos, as blogueirinhas direcionar a vida dos seus filhos. Haja de um modo que a palavra de Deus seja a guia dele. Se ele vai se converter, se ele vai crer em Jesus, isso não te compete. O Espírito Santo há de cuidar disso, mas você tem que fazer a sua parte. Pedro diz o seguinte, que Noé, a respeito de Noé, lá, acho que 2 Pedro 2,15, se não me engano, ele fala que Noé é o pregoeiro, né, o pregador, foi o pregador da justiça. E não deram ouvidos para a pregação dele, como eu já disse. Mas antes de pregar para o mundo, Noé foi o pregoeiro da justiça na sua própria casa. Nós temos que pregar a justiça com o ensino da palavra de Deus, com o exemplo de temor a Deus, dentro do nosso próprio lar.
se é que nós temos amor pelos nossos filhos e queremos ver eles dentro da arca, se nós queremos ver eles salvos. E nós temos que fazer isso mesmo em um mundo totalmente corrompido, como aquele que nós vivemos. Se nós temos uma boa igreja, dê graças a Deus por isso. Se você acha que essa igreja não for boa o suficiente para ajudar você na criação do seu filho, procure uma que seja. Eu creio que a gente se empenha por fazer o melhor. Mas eu lembro, tem um pregador americano que é bem famoso, volta e meia a gente comenta alguma coisa a respeito dele, o Paul Washer. Ele foi missionário muitos anos na América do Sul, aqui, mas quando ele retornou para os Estados Unidos, ele não retornou como pastor de nenhuma igreja local. Ele foi buscar numa igreja, e eu li ou ouvi alguma coisa, não lembro se foi texto escrito ou falado por ele, ele relatando que a preocupação dele quando ele voltou para os Estados Unidos foi de buscar numa igreja que pudesse ser boa auxiliar, que apoiasse os ensinos da palavra de Deus, uma igreja fiel, porque uma das coisas que foi primordial para ele na escolha de a que igreja ele iria se filiar foi uma igreja que não destruísse o trabalho que ele fazia com seus próprios filhos. Pelo contrário, que contribuísse. Se nós temos essa bênção, temos que louvar a Deus por isso. Que nós temos quem nos ajude, porque para atrapalhar tem o mundo inteiro. Capítulo 8 de Gênesis, nós vamos ver depois do dilúvio. Versículo 15, quando eles saem da arca. Capítulo 8, versículo 15. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu com tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos. Eles não ficaram para trás. Eles entraram e saíram da arca, sãos e salvos, como é. Versículo 17: todo animal que está contigo, de toda a carne, de ave, de gado, de todo réptil que se arrasta sobre a terra, traze fora contigo e povoem abundantemente a terra, e frutifiquem, e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos e sua mulher, e as mulheres e seus filhos com ele. Todo o animal, todo réptil, toda a ave e tudo que se move sobre a terra conforme as suas famílias saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa e ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu suave cheiro. E o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Então, desse texto aqui, eu quero pegar o seguinte: depois do dilúvio, o que é que nós encontramos? Noé e sua família foram alvo dessa misericórdia de Deus. Eles foram preservados, mas mais do que preservados, eles foram o quê? Alguém se arrisca? Eles foram só preservados? Abençoados, amém. Eles foram abençoados. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e fez deles frutíferos, ou seja, para gerarem, saudáveis, para gerarem filhos. Frutificai sobre a terra, multiplicai-vos, enchei a terra.
Eles foram abençoados com uma prole. Noé foi abençoado com muitos netos. Eita, como é bom ser vô. Como é gostoso. Noé pensando, agora eu posso desfrutar, né, dos meus netinhos, sem ter preocupação. Quem tem que educar eles é o Sem, é o Cã, o Jafé. Agora eu posso curtir. Eu posso desfrutar dessas crianças. E aí, como eles viviam bastante, né? Dava para desfrutar dos netos, bisnetos. Devia ser muito gostoso isso. Uma criançada danada, hein? Mas, irmãos, é importante nós vermos isso. Como Deus foi misericordioso com Noé. Não só livrou ele da morte. Deus poderia ter dito, Noé, eu vou destruir tudo, mas eu vou dar condição de você e sua esposa recomeçarem tudo, tá bom? Depois do dilúvio, vocês vão gerar mais alguns filhos. Não, ele falou, Noé, você vai levar seus filhos, suas noras para a arca. Eu vou preservar eles. E saindo da arca, Deus abençoou eles todos. Olha o que o temor de Noé trouxe de benefícios para ele. Irmãos, nós somos levados a um ponto que nós temos que pensar que as grandes bênçãos que vêm sobre nós são aquelas que não vão durar só para a nossa vida, mas são aquelas que vão recair sobre as nossas gerações. Ver nossos filhos servindo ao Senhor, nossos netos servindo ao Senhor, sendo guardados, preservados e abençoados por Ele. Ainda mais em um mundo corrompido como nós vivemos, nós temos que olhar para isso. Amém? Qual foi a primeira atitude de Noé ao sair da arca? Adorou a Deus. Não foi falar, agora que eu estou livre, saí da arca, eu vou tirar umas férias, porque eu fiquei muito enclausurado, né? Ele teve uma quarentena, né, longa. Muitos não estavam suportando mais a quarentena, ficar em casa, né? Tá certo que muitos estavam ficando em casa em situação difícil, sem poder trabalhar e ter o seu rendimento, mas tinha muita gente aí dizendo que estava desesperado porque estava de quarentena e estava lá com ar-condicionado, com televisão, com internet, tudo, né? Deus planejou a arca de uma maneira maravilhosa. Mas às vezes eu fico imaginando, não devia ser uma coisa tão agradável como que a gente tem, né? Ficar lá cheio de animais, sabe como é, né? O cheirinho pode ter começado a afetar um pouco, talvez não fosse tão cômodo. Mas quando Noé saiu, ele não pensou, agora eu vou curtir, né? Não, a primeira coisa que Noé fez foi erguer um altar. Talvez não tenha sido o primeiro altar construído, mas é o primeiro a que a Bíblia se refere, o primeiro citado na Bíblia. Talvez seja o primeiro altar erguido a Deus. E ali ele sacrificou, como diz o versículo 20. Edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu o holocausto sobre o altar. Nós vemos aquela mesma atitude, não a de Caim.
Mas nós vemos de novo aquela mesma atitude de Abel. Essa oferta, esse sacrifício daquele animal inocente, derramamento do sangue, demonstrava o entendimento que Noé tinha, assim como Abel, que veio do ensinamento de Deus lá na saída do Éden, quando Deus sacrificou também um animal para vestir, cobrir a nudez do homem. Foi aquilo muito simbólico, muito representativo do sacrifício de alguém inocente para suprir, para cobrir a mácula, a feiura do nosso pecado. Irmãos, ali nós vemos Noé louvando a Deus, reconhecendo a misericórdia dele. Noé estava enxergando a figura do Messias. Tem muita gente que tem um entendimento que se vivia numa condição onde eles achavam que eles seriam salvos pela lei. Noé sabia, como um homem temente a Deus, que ele carecia da misericórdia de Deus. Isso tinha sido ensinado. O Evangelho foi lançado, não foi no Novo Testamento, irmãos. O Evangelho foi lançado no mundo lá no Éden. Lá no começo, antes da lei. A lei só veio para mostrar que o homem é incapaz de fazer a vontade de Deus. Só isso. E foi para Israel ainda por cima, para enfatizar o quanto eles precisavam de Cristo. Note que tanto Abel quanto Noé aqui oferecem sacrifício a Deus antes do holocausto ser instituído na lei. Esse entendimento já existia muito antes. Não foi a lei, não foi Moisés que ensinou a fazer isso. Eles sabiam o que estavam fazendo. E isso era fruto do temor de Noé. A primeira atitude dele numa situação dessa foi cultuar o seu Deus. E o que nós lemos? O Senhor sentiu o suave cheiro. Deus se agradou daquilo. A impressão que eu tenho aqui, irmãos, é que nunca, desde então, se encontrou tanta pureza nesse mundo. Naquele momento, aquilo era agradável a Deus. Todo o pecado, aquela pecaminosidade do homem tinha sido destruída. E o que restou ali no mundo? Um homem temente a Deus e sua família. Daí para frente, foi só corrupção. Infelizmente, a história do mundo não parou ali, né? Por assim dizer. Eu digo infelizmente, assim, porque a gente via um cenário tão gostoso, tão maravilhoso. Mas é lógico que, na verdade, tudo rumo para um cenário ainda muito superior a esse, inimaginável, né? Nesse estado de coisas, desse mundo, essa vida secular que nós vivemos. Eu volto a lembrar o estudo anterior que nós fizemos, aquela série de estudos sobre o mundo vindouro. Aí sim, nós vamos encontrar um cenário muito superior, porque nós não vamos ter um homem imperfeito como Noé. Nós vamos ter homens feitos perfeitos, totalmente justificados em Cristo. E não só um, mas muitos. Mas, nesse estado, no presente século, como diz a Bíblia, acho que é o que poderia haver de melhor. Foi vivido naquele momento, foi visto naquele tempo. Mas o homem, por conta da corrupção do pecado, ele não consegue conter isso, e as gerações foram agravando essa situação, e mesmo a partir do próprio Noé. Capítulo 9, nós vamos
concluir aqui com esse último trecho. É importante que a gente veja, ele era um homem temente a Deus, mas imperfeito. Talvez Noé já fosse um lavrador antes, mas quando ele saiu, diz a Bíblia, versículo 20 do capítulo 9, e começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio da sua tenda, e viu Cão, o pai de Canaã, a nudez do seu pai. Cão, ou Cã, o filho de Noé, chamado aqui, por que fala que ele era o pai de Canaã? Nós vamos ver. E fê-lo saber a ambos seus irmãos no lado de fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-na sobre ambos seus ombros e, indo virados para trás, de costas, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos estavam virados de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho e soube que seu filho menor lhe fizera, e disse: maldito seja Canaã, servo do servo seja aos seus irmãos. E disse: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos, e foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Vocês lembram que na mensagem passada eu comentei, eu fiz uma pequena parábola aqui a respeito do jardim, de um cuidado. Cuidar de pessoas é parecido com você cuidar de um jardim. Você pode cuidar por muitos anos, mas se você deixar lá uma semana, um mês, vai ter consequências graves. Todo aquele trabalho pode ser perdido, talvez, ou sofrer um dano muito grande. Tudo aquilo, todo aquele cuidado que você teve. Nós vemos que Noé, sendo um homem temente a Deus, ele fez um excelente trabalho. Aqui nós vemos que ele teve um deslize. Alguns comentaristas buscam assim justificar a atitude de Noé, mas pode ser, pode. Existem algumas teorias. Deixa eu rapidinho falar para vocês, porque é interessante. Por que Noé fez isso? Um homem tão temente a Deus foi lá, encheu a cara. Será que foi proposital isso? Muitos entendem que não. Talvez ele se empolgou com a colheita, o vinho. Acontece o seguinte, alguns dizem, talvez Noé não tivesse, ele era lavrador, mas ele não tinha experiência de lidar com o vinho e por isso acabou abusando no consumo e se embebedou. Outra que eu achei mais interessante, um comentário válido, é de que a mudança climática que houve após o dilúvio é óbvia, cientificamente comprovável. Todo o cenário, a descrição de como era o mundo antes do dilúvio e depois, mostram que o clima, o ambiente foi mudado, e que essa mudança pode ter gerado, irmãos, que a fermentação fosse acelerada. Talvez antes não houvesse essa aceleração, essa fermentação do vinho como na condição climática pós-diluviana. Então talvez Noé, tudo isso é conjectura e tal, mas é interessante pensar, talvez Noé não tivesse noção do que ocorreria com uma fermentação acelerada do vinho, e a gente sabe que o teor alcoólico do vinho, naturalmente, ele é desenvolvido com a fermentação dele. Tá? Então, o que parece fato é que Noé não soube lidar com o fruto daquilo que ele plantou.
Isso trouxe consequências para ele. Noé, de qualquer maneira, vamos dizer assim, ele vacilou nos seus cuidados. E é por isso que eu relembrei aquela parábolazinha, né, do jardim, aquela comparação que nós fizemos. Com isso, ele gerou para si uma situação vergonhosa. O mundo, né, carnal não dá muita importância para a nudez. Mesmo nos nossos dias, crentes, né? As mulheres mesmo, vão na igreja vestidão lá cobrindo a canela. Ela vai para a praia, ela põe um fio dental. Né? Dependendo do ambiente. Não, naquele tempo se tinha um cuidado com a nudez, e não era só a nudez, a exposição feminina, mas a masculina também. Noé se embebedou e se perdeu a noção. O bêbado, ele perde o bom senso, né? Ele perdeu o controle. Ele se embriagou de uma tal maneira que ele se despiu e ficou largado lá no meio da tenda dele. Não foi na rua, não. Mas o cão talvez tenha ido lá falar com seu pai e viu. Bom, talvez fosse inevitável que ele visse, mas a atitude dele foi condenável. Em vez de ajudar seu pai, naquela situação vexatória, vergonhosa, ele saiu e foi contar para os seus irmãos. O que transparece aqui é que ele foi debochado, ele zombou, ele não deu importância para aquilo. Talvez tenha contado para os seus irmãos aquilo, né, como uma irreverência, de uma maneira irreverente, desrespeitosa. Ao contrário dos seus dois irmãos, que quando souberam isso, foram lá e com todo cuidado. Nós não queremos ver a vergonha do nosso pai. Eles foram lá e cobriram ele. Eles exerceram misericórdia para com seu pai. Irmãos, por fim, um homem que caminhou com Deus de uma maneira que ele buscou conduzir seus filhos e assim, Deus proporcionou que ele levasse seus filhos a serem preservados e abençoados. Por um vacilo, esse homem trouxe sobre si também um peso. Quando ele viu o descaso, a irreverência, a falta de respeito, de temor do seu filho, cão, ele proferiu uma maldição profética sobre o seu neto. Você tem noção? Mas certamente isso saiu da boca de Noé em forma de profecia. Canaã era o seu neto, filho de Cão, de onde saíram aqueles povos que mais tarde Israel teve que tirar de lá. Aqui no capítulo 10 você vê os descendentes de Noé. Dá uma olhadinha lá, os descendentes de Cão, tá? O Jebuseu, o Amorreu, tá? Versículo 16 ali, o Girgazeu, o Eveu, o Arqueu. A maioria desses povos são aqueles povos que habitaram a terra de Canaã, que levou o nome dele, mais tarde, né, conhecido como Palestina, chamado Palestina. Mas essa região aí foi povoada pelos filhos de Canaã, neto de Cão, e esses povos foram subjugados e foram inimigos de Israel, que são da descendência de Sem. E a descendência de Jafé? Ele profetizou aqui: Deus alargue a Jafé. A maioria dos jafetitas compõem os povos que compuseram aquelas nações europeias, e que, né, nós não temos uma raça pura aqui, mas
Muitos de nós que temos nossas raízes com parentes, né, antepassados vindos da Europa, temos uma raiz jafetita. Então é difícil a gente dizer porque está tudo misturado hoje, né? Mas aqueles povos da Ásia, né, Grécia, indo para a Europa, eles são de origem jafetita. A descendência de Jafé povoou a parte norte, indo para a Europa. E foi aquela parte que foi abençoada pela pregação do Evangelho mais tarde através de Paulo. Então, a descendência de Jafé colheu as bênçãos de Sem, seu irmão, dos descendentes dele. Mas pense o seguinte, voltando a falar sobre Cão, só para a gente concluir, como deve ter sido doloroso para Noé proferir uma maldição sobre seu neto. Aquele homem tão temente a Deus, ele foi levado a isso, por um vacilo, por uma inconsistência dos seus atos num certo momento. Por isso tudo, irmãos, nós devemos olhar também para a vida de Noé, tomarmos exemplos, trabalharmos pelos nossos filhos, por nossos filhos, que Deus exerça a sua misericórdia por eles, sobre eles. Que Deus conceda bênção, que Ele abençoe a vida dos nossos filhos, que Ele dê a nossos filhos salvação, arrependimento, fé genuínos. Que Deus os tenha por fiéis e tenha misericórdia deles pelas gerações que restam. Não pensemos só nos nossos filhos, mas nos filhos dos nossos filhos. E que, olhando para o que aconteceu a Noé aqui também, que nós busquemos que o nosso pé não vacile nunca. Amém? Que assim possamos olhar para essa vida, irmãos, sermos movidos mesmo a andar mais com Deus, e que isso seja bênção e fruto para a nossa família.